Oi, boa noite. Eu me chamo Miguel, eu sou analista de teste aqui na Bluesoft e hoje o tema da minha apresentação é explorando a prática do BDD. Eu tenho alguns objetivos e que seriam explicar o que é o BDD, como escrevemos o BDD, quais os pontos importantes e trazer uma definição detalhada da estrutura. O que é o BDD? É uma metodologia de desenvolvimento de software que visa melhorar a comunicação e a colaboração entre os membros da equipe, utilizando um vocabulário mais simples e direto. Trazendo aqui uma analogia, eu diria que é como montar um quebra-cabeça, porque ele nos mostra uma imagem clara da solução final, orientações detalhadas sobre como cada peça se encaixa, onde eu devo começar, quando devemos agir e quais são os comportamentos esperados. Então, seria semelhante a ter uma caixa com a imagem do quebra-cabeça na tampa, onde podemos ver como todas as peças se encaixam e qual vai ser a imagem formada ao final. Pontos importantes. Entender a funcionalidade, é importante entender a necessidade do usuário utilizar esse recurso, para conseguir resumir o objetivo da funcionalidade e o que ela permite que o usuário faça em nosso sistema. Compreender o como, o eu quero e o para, porque partindo do princípio que o BDD é focado no comportamento, é preciso entender quem é o usuário, o que ele deseja e para qual finalidade. Então, o usuário seria o meu como, o que ele deseja é o eu quero, e para qual finalidade seria o para. Outro ponto importante é compreender que um cenário levantado tem pré-requisito para ter sucesso na execução. Por exemplo, uma tela de login só é possível concluir o login se o usuário estiver cadastrado. Como escrever o BDD? Aqui eu trouxe um foco mais nas palavras-chave mesmo. A estrutura padrão, dado quando então, que descreve o fluxo do usuário, e a estrutura de conectores, e, mas, ou, que auxilia com a inclusão de mais informações sem tirar do contexto daquele cenário. Nos próximos slides eu pretendo descrever palavra-chave por palavra-chave e trazer exemplos relacionados a uma tela que precisa que um usuário que precisa de um usuário e senha para concluir o login. Definindo o dado. Ele dita o contexto inicial do cenário, onde descrevemos de forma direta o estado do sistema, os dados de entrada e qualquer pré-requisito necessário para a execução daquele determinado cenário. Então, como exemplo, dado que o usuário cadastrado está na tela de login, onde eu já determino aqui os dados de entrada e o pré-requisito, porque ele precisa estar cadastrado e está na tela de login. O quando descreve a ação ou evento que ocorre no cenário. Nessa etapa, descrevemos a interação do usuário com a funcionalidade a ser testada. Exemplo. Quando informar seu usuário e senha cadastrados. Aqui eu descrevi a interação do usuário com a funcionalidade e qual a ação. O E está ali para trazer mais uma informação, incluir mais uma informação, mesmo sendo uma ação. Definindo então, ele nos mostra qual o resultado esperado, como por exemplo, o usuário deve conseguir logar. Esse resultado esperado é o comportamento que ocorre depois do dado, do quando e do E, que é o que ele fez antes para chegar até aqui. Aqui a gente consegue visualizar o exemplo completo com o E, como eu expliquei. Então, dado que o usuário cadastrado está na tela de login, quando informar seu usuário e senha, clicar em avançar, então o usuário deve conseguir logar. O mas geralmente é utilizado como uma condição oposta. Geralmente não. Ele é utilizado como uma condição oposta. É inesperado ao que eu espero. Então, nesse caso, o usuário deve conseguir logar, mas se ele não informar os dados corretos, ele vai visualizar uma mensagem de erro, né? Usuário ou senha inválidos. O ou,
ele permite criar cenários com diferentes possibilidades ou alternativas, não significando que precisa ser uma mensagem negativa ou positiva, mas ele traz essa possibilidade para o cenário. Então, o usuário deve conseguir logar, ou o usuário deve receber uma mensagem de boas-vindas e ser redirecionado para a página de início. Uma possibilidade de ele receber uma mensagem antes de ir para a página de início. Dentro da escrita, ele tem dois padrões, eu chamaria de escrita imperativa e escrita declarativa. A escrita imperativa é realizada com mais detalhes ao descrever todas as etapas que serão necessárias para chegar ao resultado inesperado. Então, ele é descritivo, ele é bem passo a passo, como foi realizado aqui. Dado, o quando informa seu usuário, o E informa sua senha, e clicar em avançar, cada etapa bem detalhada e específica. A declarativa, ela não está preocupada em como exatamente, ela está preocupada com o que será realizado no cenário. A ênfase é colocada nos resultados desejados, em vez de descrever as ações específicas do cenário. Então, dado que o usuário cadastrado está na tela de login, quando informar os dados cadastrados, então o usuário deve conseguir logar. Aqui ele não foi específico em qual campo, não foi específico em qual botão, mas ele descreve o que está sendo esperado. Alguma das principais vantagens do BDD é a ênfase no comportamento do software causado pelo usuário, a reprodução do passo a passo por meio de cenários claros e a escrita comum e compreensível que facilita a compreensão da funcionalidade. Essa foi minha apresentação. Muito obrigado se você me ouviu até aqui. E dúvidas, sugestões, feedback, eu estou à disposição.